Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa que vem lá do antigo livro de Levítico. A ideia é a seguinte: a justiça entre as pessoas e a pureza diante de Deus não eram coisas separadas. Na verdade, eram como duas metades de um mesmo todo. Vamos entender direitinho como esse ciclo da expiação funcionava? E para começar, já lanço uma pergunta que, olha, pode parecer bem estranha. O que uma dívida, dinheiro mesmo, tem a ver com um ritual sagrado? A resposta para isso é o fio que vai conectar toda a nossa análise de hoje. Ela revela uma teologia profunda sobre o que realmente significa consertar um erro. Então, primeiro, vamos focar no lado humano da coisa. Quando alguém cometia um erro contra outra pessoa, tipo pegando um bem que não era seu, a lei tinha um caminho muito claro para acertar as contas. Esse processo de restituição era bem rigoroso e se baseava em três pilares. Primeiro, a pessoa tinha que devolver integralmente o que pegou. Segundo, não parava por aí, tinha que adicionar uma compensação, um valor a mais. E, finalmente, para fechar o ciclo, vinha uma oferta a Deus, um sacrifício pela culpa. Isso era um reconhecimento de que a ofensa não foi só contra uma pessoa, mas que também quebrou a harmonia com o sagrado. E o detalhe mais impactante, talvez, seja esse número aqui: 20%. Não bastava só devolver o que foi pego. A lei exigia que se adicionasse um quinto do valor. Isso é muito mais que uma simples multa, sabe? Era uma compensação financeira bem séria que servia para reparar não só a perda material, mas também a quebra de confiança e todo o dano causado à vítima. Agora, presta atenção nesse ponto porque ele é crucial. O timing. A reparação material para a pessoa prejudicada e a oferta espiritual para Deus tinham que acontecer no mesmíssimo dia. Isso amarrava de um jeito que não dava para separar o ato de justiça social com o ato espiritual de buscar perdão. Um simplesmente não era completo sem o outro. Ok, agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos sair da reparação individual para olhar para o coração pulsante da vida espiritual de toda a comunidade: o fogo perpétuo no altar. E esse não era um fogo qualquer não, hein? Ele era o centro simbólico da relação contínua entre o povo e Deus. A instrução divina era absoluta, direta e reta. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo que nunca apagava simbolizava a presença constante de Deus e a necessidade também constante da expiação. Era como um lembrete visual de que a adoração e a busca por pureza não eram eventos isolados, mas um compromisso diário que exigia vigilância. E manter essa chama acesa era uma das principais responsabilidades dos sacerdotes. Era um trabalho diário e, olha, super meticuloso. Eles garantiam que o fogo nunca se apagasse, para que os sacrifícios que representavam as orações e expiação do povo fossem totalmente consumidos, subindo simbolicamente aos céus. Mas e depois que o sacrifício era consumido pelo fogo? O ritual não terminava ali, de jeito nenhum. O que acontecia com o que sobrava, com as cinzas, era algo surpreendentemente detalhado e cheio de significado. O processo de descarte das cinzas era ele mesmo um ritual. Primeiro, o sacerdote, usando suas roupas sagradas, recolhia as cinzas do altar. Aí vinha um passo crucial. Ele tinha que trocar de roupa antes de levar as cinzas para fora do acampamento. Cada etapa era uma instrução divina, mostrando que a santidade se estendia até mesmo ao que sobrava do sacrifício. E essa troca de roupas é fundamental para a gente entender a teologia por trás do ato. As vestes de linho eram exclusivas para o serviço ali no espaço sagrado do altar. Já as outras vestes eram para a tarefa mais comum de sair do acampamento. Essa diferença toda mostra uma separação bem clara entre o sagrado e o comum e reforça que a pureza era uma exigência em cada fase do processo, desde a oferta no altar até o descarte final. E o que era esse tal de lugar limpo? Era um local específico fora do acampamento, escolhido para garantir que os resíduos de algo sagrado não se misturassem com a impureza do dia a dia. Mesmo sendo só cinzas, elas ainda carregavam a santidade da oferta. E embora o texto não explique o simbolismo por trás disso, a instrução em si já reforça o tema principal. A pureza ritual é absoluta, do começo ao fim. Então vamos lá, vamos juntar as peças e concluir o raciocínio. A gente está vendo dois fios aqui, né? A justiça social e a pureza ritual. E agora eles vão se unir para formar uma única e coesa ideia. E é aqui que o ciclo se fecha. A verdadeira expiação na teologia bíblica não era um ato espiritual isolado, sabe?
Começava na dimensão humana, consertando o erro social, e se completava na dimensão divina, com o ritual a Deus, onde cada detalhe, até as cinzas, era tratado com a máxima pureza. Justiça com o próximo e adoração a Deus eram inseparáveis. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se essa lei antiga nos ensina alguma coisa, é que a verdadeira reconciliação exige um ciclo completo, que une o material e o espiritual, o social e o sagrado. A pergunta que fica para a gente pensar é, hoje, nas nossas vidas e nas nossas comunidades, o que significa buscar essa